noite, eu sou a Débora e está no ar o Talk Pretas, um espaço dedicado à nossa raça. Aqui, a voz de uma mulher negra e protagonista. Este é um lugar de fala, de resistência, de afeto e de troca, um espaço onde discutimos negritude e enfrentamos o preconceito e celebramos a nossa identidade, nossa cultura e nossa história. Hoje, vamos abrir mais uma conversa necessária, porque quando a gente fala, o mundo precisa escutar. Fique com a gente, porque o Talk Pretas começou. Estou aqui com a doutora Ana Paula Ribeiro, que é advogada previdenciária e trabalhista. Sim. Você pode se apresentar para o pessoal? Sim, meu nome é Ana Paula Ribeiro, assim como a Débora falou, eu sou advogada previdenciária e trabalhista, mas também atuo em algumas questões de desigualdades, porque as pessoas me procuram por ver em mim uma representatividade para defendê-las. Doutora Ana Paula, o que te motivou a seguir essa carreira no direito? Olha, Débora, essa carreira, ela surgiu assim, no meu coração desde quando eu era criança, porque assim, eu sofri com várias situações de desigualdade, de injustiça, onde eu escutava minha mãe falando assim, eu vou ter que procurar um advogado, uma advogada, então busquei o conhecimento dos meus direitos e na busca do conhecimento dos meus direitos eu vi que essa profissão se encaixava perfeitamente comigo. Você pode dar um exemplo pra gente de algo que aconteceu, que você teve que procurar um advogado? Assim, por várias vezes a gente já sofreu preconceito na escola. Teve uma certa vez que a professora impediu minha irmã de ir ao banheiro por muito tempo e ela chegou a quase ser hospitalizada por isso. E assim, outra vez também teve uma criança que quebrou um lápis dentro do joelho dela. Outras vezes foi situação de violência doméstica mesmo, que a gente precisou recorrer à justiça e a gente sempre precisa do apoio de um advogado. E um advogado que não passou por essas situações, geralmente eles não têm assim uma sensibilidade para entender essa situação. Sim, ela tem, assim, a gente pode falar de colorimetria e ela tem assim uma nuance mais negra que eu, pouquíssimas coisas, mas assim, eu acredito que isso influencia muito, porque eu não sofri quanto com ela, né, e eu não entendo por quê, mas às vezes porque minha pele foi um pouco mais clarificada, e existe esse preconceito à medida que a sua pele vai se escurecendo cada vez mais. E na faculdade de Direito, sendo uma mulher preta, você teve alguma experiência marcante? Como é que foi a sua experiência lá? Olha, a minha experiência na faculdade foi uma experiência muito intensa, até eu identificar que aquilo vinha da minha situação financeira e da minha situação de cor e de raça. Enquanto eu não entendi isso, eu vivia em pé de desigualdade e trazia isso para dentro de mim. Por que só eu não consigo? Por que todo mundo consegue, eu não consigo? Então eu fui identificando ao longo do tempo, assim, a gente vai acordando para a realidade, né? Eu comparo a vida de um negro e um branco dentro da faculdade como uma corrida de Fórmula 1, que você pode sair até do mesmo local, mas um está saindo de Ferrari e o outro está saindo de Peugeot. Então é uma desigualdade muito grande. Sim. E sendo uma mulher preta, dentro do sistema jurídico brasileiro, como você se viu nesse lugar, como você identificou certos momentos que você viu e falou, nossa, isso é porque eu sou uma mulher preta? Olha, eu no sistema jurídico sou, no momento, uma referência. Eu acredito que o mundo precisa mais de referência hoje em dia e, assim, é diferente eu estar ali, então o diferente sempre vai assustar outras pessoas, porque as pessoas não acostumam ver um negro em outro lugar, não ser o banco dos réus, né? Então, foi diferente e em dois momentos, eu acredito que foi aonde eu percebi, minha percepção ainda não era muito grande, assim, quanto ao racismo, porque o racismo no nosso país é um racismo estrutural. Então, à medida que as coisas correm de maneira correta, ainda assim tem racismo. E teve uma vez que eu fui entrar no estacionamento do Tribunal de Justiça e todas as vezes que eu entrava, me pedia a carteirinha da OAB para ver. Só que todo mundo só fala o número da carteirinha e entra. Aí esse dia deu um congestionamento muito grande. E as pessoas vieram saber o que era. Aí falou que eu estava pedindo. Aí que veio a discussão, mas por que está pedindo só dela? Aí eu entendi isso como racismo. Em outro momento, eu fui defender uma pessoa que a parte contrária também chamava Ana Paula. E a moça, quando eu sentei, o juiz falou assim, sentou no lugar errado. O lugar do cliente é esse. Aí a moça que tinha pegado a minha carteirinha, a documentação, não, ela que é a advogada. Porque é diferente
ver uma mulher negra nesses locais, a não ser sendo réu. Tem alguma pauta ou causa que você faz questão de defender por se identificar? Tipo, alguma questão específica? Olha, as causas que eu faço mais questões assim e que eu tenho que tirar a minha vida pessoal, as minhas feridas, minhas dores emocionais de fora, mas eu faço questão são as causas de violência contra a mulher e as causas mesmo de racismo, porque eu conheço aquela dor, eu sei o que a pessoa está sentindo e às vezes é muito difícil a gente chegar num judiciário onde se só atua pessoas brancas e apresentar aquela dor e fazer com que aquelas pessoas sintam aquela dor. Mas aí teve um dado momento que eu conversei com uma amiga minha que tem um filho homossexual e ela fez eu entender a dor dele, porque ela um dia me falou assim que o homossexualismo eu sofria mais preconceito, falei, não mais que o negro. Ela falou assim, ninguém deserda um filho quando ele nasce negro e às vezes quando ele entra para esse rumo, os pais deserdam. Aí eu senti a dor. Então eu acho que quem nunca sofreu um preconceito não sentiria o que eu senti naquele momento para defender o filho dela, né? E aí eu acredito que a gente tem um legado, quando a gente sobe um patamar mais alto, de trazer outras pessoas para esse patamar. Você disse que você tenta, na sua resposta, que você tenta, o mínimo, levar assuntos pessoais para o seu trabalho. Mas você acha que as suas vivências influenciam na forma como você lida, como você trabalha na sua carreira? Sim, eu acredito que minhas vivências influenciam porque eu coloco mais um esforço maior, eu uso das leis, mas eu uso muito das jurisprudências, eu coloco, assim, o juiz, a excelência, para pensar de uma forma diferente. A gente consegue legislar também, porque a gente sabe que o legislativo, o executivo, o judiciário tem poucas pessoas, mas assim, tijolinho por tijolinho a gente vem legislando, o advogado vem legislando. Qual foi o seu maior desafio na carreira jurídica? O obstáculo assim, que você teve que enfrentar, que te marcou? Débora, eu sempre falo que o maior desafio é o próximo, né? Mas, assim, porque a gente não tem conhecimento qual vai ser o próximo, não tem experiência com o próximo, mas eu já passei por vários desafios. E um dos que mais me desafiou foi construir uma carreira sólida e sozinha. Ah, Ana Paula, você não teve participação de ninguém, muita gente, eu falei, muita gente me ajudou, mas eu não tive oportunidades como estágio. Eu não tive todas as entrevistas, mesmo eu tendo todas as qualificações que eu tenho, que outras pessoas teriam, eu não tive. Então eu tive que ir sozinha, tive que montar um escritório sozinha, tive que aprender sozinha. Assim, olha, eu não tiro o mérito de algumas pessoas que me deram a mão, assim, mas eu não tive uma experiência para passar na OAB, um estágio. Então essa foi desafiadora. E sua família, ela não te deu esse apoio, esse braço para te ajudar? Olha, minha família fez o que pôde, porque eu venho de pais semi-analfabetos, a minha família, a maioria não tem estudos, inclusive tem pessoas que quando eu chego em algum lugar falam, nossa, você é filha daquele doutor não sei o que lá, porque o sobrenome é Ribeiro, eu falo que não, aí as pessoas já ficam assim, sabe? Ah, eu não tenho herança de nome, então eu estou construindo essa herança agora. Você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? Olha, eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa de desistir fácil, mas sempre quando a gente não tem um sucesso imediato, quando as coisas começam a ficar escura, demorado, a gente pensa assim. Mas eu comparo a vida da gente a uma embarcação. Você já saiu do porto, você está no meio do mar, não tem como você parar. Ou você tem que voltar, ou você tem que seguir para a próxima ilha. Então eu sempre opto por seguir. E o que te faz essa motivação para continuar? Que você vira e fala, não posso deixar porque eu já construí isso, eu já quebrei barreiras. O que é? Olha, eu honro aos meus antepassados, né, e quero deixar um legado para os meus descendentes. Eu acredito porque por tudo que meus antepassados passaram, eu não posso desistir agora, porque foi uma conquista, foi conquista de direitos. Se todo mundo resolve desistir, outro dia eu estava vendo na internet, se essa geração 40 resolve desistir, o que seria das próximas gerações? Que as próximas gerações não estão fazendo nada, apenas copiando e colando coisas da internet. Então é isso que eu quero fazer, deixar um legado. Porque eu acredito que cada pessoa que está aqui no mundo tem que deixar seu legado. A partir do momento que a pessoa para de tentar, para de lutar, ela já morreu. Você tem filhos?
Eu não tenho filhos e, assim, eu tive uma perca de útero e a perca do meu útero foi por falta de tratamento na rede única de saúde, né? Porque a questão dos miomas, essas coisas que vêm vindo, eles são muito rápidos. Então, se você não tem um plano de saúde, se você não tem um apoio médico, não tem dinheiro para se tratar, acontece muito. E é uma doença que é muito relacionada aos negros. Você acha que por ser negra você teve mais dificuldade? Ou você foi subestimada nesse ambiente da saúde? Eu tive não assim, eu fui subestimada, não é um racismo assim, é um racismo velado. É uma coisa que você chega num local, nesse local não tem a unidade básica de saúde, você tem que ser transferida, e isso demora tempo, tem que fazer exame, aí outro exame precisa de negócio, aí troca de prefeito, aí sai todos os médicos, aí vai uma demora. Aí quando eu me atentei, que passaram 2 anos, já tinha aumentado muito, e aí não tinha essa situação. Aí eu tive que assinar um documento que ia tentar tirar os tumores, e se não desse certo, ia tirar o útero, e tirou. Então, mas Deus, eu acho que Ele faz um caminho para você. Eu não tenho filhos de sangue, mas eu tenho vários filhos espirituais. Você sente que já foi subestimada ou enfrentou preconceito na profissão por causa da sua cor e gênero? Olha, assim, em se tratando de conhecimento, essas coisas, a gente não sofre esse preconceito. Mas em se tratando das situações de indicações, porque a gente sabe que a gente, para poder fazer parte do Supremo, para poder termos desembargadores, a gente precisa de indicação. Eu sou uma mulher, né, que são pessoas difíceis para chegar nesses locais, e aí, além de tudo, eu sou negra. E além de tudo, eu não sou dos amiguinhos dos reis, e só os amiguinhos dos reis chegam lá. Então, o que a gente precisa tentar é furar essa bolha. A gente tem que tentar a equidade, tem que tentar uma forma de votação, de escolha, sem só mera indicações. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Eu acredito que o racismo que eu sofro mais está na estrutura. E quando você fala que você não é amigo dos reis, você quer dizer o quê? Dos brancos, porque o racismo estrutural, ele é algo, se acontecer naturalmente, ele vai ser, ainda vai existir racismo. Eu vi esses dias uma frase sobre uma pessoa falando, porque se você olhar a situação dos ministros, a situação dos desembargadores de Goiás e de outros locais, você nunca vai encontrar pessoas negras nesses locais, né, de alto escalão. Por quê? Porque o processo foi natural. Para poder chegar a não ter racismo, o processo na estrutura do nosso país não tem que ser natural. E como é que você lida com esse ambiente de predominantemente pessoas brancas e homens? Olha, todas as vezes que eu estou em ambientes predominante branco e predominante de homens, eu fico bem atenta aos meus direitos. Eu não vou brigar, eu não vou rasgar calcinhas, eu não vou acender fogueiras, eu vou procurar os meus direitos. Eu vou buscar justiça estudando e trabalhando. O que você gostaria de mudar no sistema jurídico para torná-lo mais justo e inclusivo? Olha, eu gostaria realmente que existisse uma equidade, que realmente valesse a pena, tanto no judiciário, como no legislativo, como no executivo. A gente sabe, eu já fui candidata, sua mãe também já foi, a gente sabe que a gente não precisa de cotas, porque as cotas não são distribuídas, a gente não nada que eles fazem sobre a distribuição, a gente tem um processo judiciário assim plausível para a gente acontecer mesmo a coisa de estar ali. Eu acho que a gente tem que ter reserva de cadeira. Se a gente não tem que ter equidade, a gente tem que ter paridade. Se a gente não tem que ter paridade, a gente tem que voltar. Vamos mudar o sistema, 70% dos negros agora e 30% dos brancos, porque quanto tempo? A gente tem aí mais de 200 anos de racismo e 500 anos no Brasil, né? Porque nunca acabou. Você acha que estamos na busca por essas leis, que tem pessoas que têm lutado por essa causa, que você tem lutado por essa causa, para ter mais políticas públicas, como você mesmo falou, ter mais inclusão de até mesmo se não está indo, então a gente vai fazer com que os pretos sejam a maioria, porque eles são a maioria no Brasil, né?
Sim, a gente está caminhando a pequenos passos. É mais que um enxugar gelo. A gente sabe que a gente já teve ministros negros e hoje são poucos. E assim, um momento a gente está feliz, em outro momento a gente está lutando. Mas assim, não podemos desistir. A gente encontra pessoas no meio dessa caminhada, mas com pouco poder de fala. Mas aos poucos a gente está rompendo. Como foi cuidar da sua saúde mental diante aos desafios dessa profissão? Porque você disse que já passou por muita coisa, que sua irmã já passou por muita coisa, que você, assim, como um todo nesse lugar, já enfrentou vários desafios. Como é que foi cuidar da sua saúde mental diante dessa profissão? Como está sendo, né? Assim, a saúde mental é algo que a gente tem que ter um preparo espiritual. Eu falo que a gente é feito de alma, espírito e carne. Então, eu cuido da minha alma, né? Com canções, com música, danço, né? E assim, eu cuido do meu físico com academia e o do meu espírito com oração. São essas coisas que têm me sustentado, porque eu acho que a vida é Pai, Filho e Espírito Santo, alma, corpo e espírito. Então, um tripé faz com que você fique de pé. Então, a gente tem que cuidar de todas as partes da nossa vida, inclusive o espiritual. Você pode dar alguma sugestão para o pessoal de casa, ou até mesmo para mim, de coisas, de hábitos que você construiu na sua vida para ter esse melhor equilíbrio? Olha, como músicas. Eu estou cantando no coral da igreja, fazendo músicas no Basileu França, estou na academia, mudei minha alimentação, porque a alimentação regada a açúcar a gente tende a ter mais depressão, e todas as vezes que eu participo de uma causa muito difícil, eu começo a procurar em outros estados, em outros países, legislação que foram favoráveis e que deram certo para poder ter uma esperança melhor, para poder construir um direito melhor aqui dentro do Brasil. Existem alguns estados que já não contratam pessoas que foram condenadas com sentença transitada em julgado. Então, a gente vai buscando essas informações em outros estados, em outros países, para trazer aqui para o Goiás. Qual que é o país que te inspira? Qual é o estado que você assim, vê como algo que já avançou mais nas leis? Olha, eu sei que o Centro-Oeste é um dos últimos a avançar, mas o Sul ele vem avançando muito, né? E tem muito, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que lá só tem branco, tem muitos negros no Sul. Sério? Lá em Pernambuco e no Ceará já tem legislação que pessoas condenadas com sentença transitada em julgado não podem assumir cargos públicos e nem cargos políticos. Então são essas leis estaduais que a gente vai fazendo em cada estado e uma hora vira uma lei federal e até dentro da Constituição Federal, a gente uma emenda constitucional. Quais são os seus sonhos, metas ou até mesmo uma utopia do melhor mundo, do melhor sistema pra gente? Olha, os meus sonhos é sempre estar em defesa dos menores, né, do meu povo. Então eu quero que Deus me coloque sempre num lugar que eu possa defendê-los, protegê-los e criar meios para que eles possam se sobressair como as outras pessoas. Se for na advocacia, tudo bem. Se for no judiciário, tudo bem. Aonde Deus me colocar, eu quero estar a serviço do nosso povo. Assim, o papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai da telinha, porque daqui a pouco a gente vai voltar com mais perguntas sobre esse meio jurídico.